Graça e paz, queridos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria ter aí a sua companhia para juntos glorificarmos o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar você que ainda não separou aí os elementos da Santa Ceia. Hoje nós celebraremos a Santa Ceia do Senhor excepcionalmente na terceira semana do mês. Aqueles que já sabem, nós fazemos isso sempre na segunda semana. Mas hoje, por conta de um problema técnico que tivemos na semana passada, estaremos celebrando hoje a Santa Ceia. Por isso, se você foi pego desapercebido, pegue aí um pouquinho de suco de uva, um pedacinho de pão, pois nós iremos consagrar esses elementos e juntos participarmos do corpo e do sangue de Cristo, assim como a ordenança que o Senhor nos deixou, fazendo isso em memória dele, lembrando da sua morte, da sua ressurreição e das coisas vindouras que ele tem preparado para nós. Amém, queridos? Enquanto você prepara aí os elementos da ceia, eu também quero ter a oportunidade de abençoar a sua vida, a você que é dizimista e ofertante, que com grande amor tem contribuído na obra do Senhor. Saiba que o seu dízimo e a sua oferta tem sido preciosa para o cumprimento das obrigações da igreja. Gostaríamos que você recebesse as nossas orações de bênção da parte do Senhor em favor da sua vida, para que você continue prosperando, para que você continue experimentando a provisão do Senhor na sua vida. Eu quero aproveitar também, queridos, nesse período que nós estaremos orarmos também pelas nossas crianças, agradecendo principalmente porque até onde sabemos o Senhor tem cuidado de cada uma delas, livrando-as de incidentes, acidentes, enfim, cuidando e protegendo delas, e o Senhor tem feito isso e graças a Ele, nós não temos tido nenhum tipo de notícia ruim em relação às nossas crianças. É lógico que cabe a cada um de nós, pai e mãe, preservarmos também a integridade delas, não apenas física, mas também emocional e principalmente espiritual. Por isso, vamos orar ao Senhor para que também recebamos dele sabedoria para ensinar as nossas crianças nos caminhos que elas devem caminhar. Amém, queridos? E vamos também orar por esse tempo que teremos na Palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre a volta de Cristo. Queridos, será que estamos preparados para a volta de Cristo? Diga aí, você está preparado para a volta de Cristo? Queridos, é uma pergunta muito profunda, a qual cada um deve sim analisar a si mesmo. Mas nós vamos aqui buscar, num primeiro momento, o entendimento desta verdade, para que depois também nós possamos trabalhar como podemos ter essa convicção da certeza, de que estamos preparados para a volta do Senhor. Então vamos orar por esse momento? Pai, em nome de Jesus, eu dou graças e glórias por cada dizimista e ofertante, Pai. Prospera, Senhor, mais e mais a vida dos teus filhos. A cada um, Pai, que tem contribuído com amor a obra do Senhor, retribua ele, Pai, com saúde, com paz, com prosperidade em todas as áreas da vida. Pai, nós declaramos a tua bênção em favor ao teu filho, que sob a sua mesa haja fartura e abundância do alimento. Oramos ao Pai por aqueles que por alguma razão estejam passando por alguma dificuldade. Do mesmo modo, Pai, age sobre a vida do teu filho. A ele, Pai, que possa em breve, Pai, ser contribuinte da casa do Senhor, através do dízimo e da oferta. Abre portas de emprego, oportunidades, Pai, para alcançar o sustento para a sua casa e para a sua família. Pai, abençoa cada um. Também aproveitamos esse tempo e oramos pelas nossas crianças. Obrigado, Senhor, pelo cuidado com que o Senhor tem tido por cada uma delas. Ajuda-nos, ó Pai, a ensiná-las nos caminhos do Senhor, a protegê-las, ó Pai, em todas as áreas da vida. Oramos também, Pai, pela Tua Palavra, esta Palavra a qual iremos meditar e buscar a revelação dos céus. A Palavra, Pai, que possa trazer edificação às nossas vidas e fortaleza, Pai, para permanecermos nos caminhos do Senhor. Age, Senhor, de maneira sobrenatural através da Tua mensagem a falar ao coração dos Teus filhos. É o que eu peço
Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Vamos então à mensagem de hoje. Hoje, como eu já disse aqui, queridos, nós estaremos tratando sobre a volta de Cristo. Muitos dizem que Jesus está voltando. Afinal, já são muitos os sinais que comprovam isso, não é? Infelizmente, temos visto isso com muita frequência. Guerras, a própria pandemia que passamos há pouco tempo e que ainda pode persistir por algum tempo, fome, miséria, né? Muita corrupção, situações que parecem que nunca vão acabar. E todos esses sinais podem ser indício dos finais dos tempos, da volta de Jesus. Porém, queridos, nós não sabemos ao certo quando de fato isso vai acontecer. O que a palavra nos afirma é que sim, Jesus voltará. E é sobre esta verdade, queridos, que nós precisamos nos apegar. A palavra lá em Mateus, no capítulo 24, do versículo 40 ao 42, ela nos relata um momento do arrebatamento, ou seja, daquele momento em que Cristo virá para levar consigo os seus. E diz que naquele dia 2 homens estarão trabalhando e um deles será levado e o outro deixado. Também diz que 2 mulheres estarão no moinho moendo e uma será levada e a outra deixada. E é no versículo 42 que a palavra enfatiza e afirma aquilo que precisamos guardar na nossa mente e no nosso coração. Fiquemos atentos, diz a palavra, fiquem atentos e vigilantes, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Aqui, queridos, já vemos um indício muito forte. Fiquem atentos e vigilantes. A palavra está nos lembrando, de fato, Jesus voltará. De fato, queridos, alguns voltarão para o braço do Pai, levados por Cristo Jesus, o Senhor, mas outros permanecerão. E quão triste não é, queridos, ficarmos nessa terra quando Jesus voltar. Por isso, para que isso não aconteça conosco, é preciso entendermos algumas coisas. E eu gostaria de trazer aqui uma parábola de Jesus para nós trazermos alguns entendimentos necessários a respeito desta volta de Cristo. Lá na parábola do servo vigilante, em Lucas capítulo 12, e se você tiver aí a sua Bíblia, eu gostaria que você a abrisse, Lucas capítulo 12, nós vamos ler o versículo 35 até o versículo 40. Eu quero ler com você a parábola do servo vigilante. Essa parábola que foi dita por Jesus para os seus discípulos, para ilustrar algumas verdades divinas, entre elas a volta do Senhor, a volta de Cristo. Esta parábola, certamente que ela só pode ser entendida por aqueles que buscam compreender a luz de Deus, compreendendo a divindade daquele que a descreve, né? No caso, Jesus Cristo. Por isso nós vamos ler aqui e depois vamos refletir um pouco mais sobre esta parábola. Diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede semelhantes a homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar da bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos aos quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará reclinar-se à mesa, e chegando-se os servirás. Versículo 38. Que venha na segunda vigília, quer venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria invadir a sua casa.
estai vós também atentos, porque numa hora em que não pensais virá o Filho do Homem. O Filho do Homem virá. Aleluias! Nos primeiros 2 versículos, no versículo 35 e 36, Jesus está dizendo: fiquem vós preparados para tudo, estejam com a roupa certa, bem presa com o cinto, e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar das bodas e logo que bata, a porta seja aberta. Veja, queridos, que logo em seguida o Senhor Jesus, ele diz: bem-aventurados. Olha, queridos, bem-aventurados, felizes aqueles que se encontrarem acordados e preparados, não é? Que se achar vigiando, pois estes se assentarão à mesa com ele e ele mesmo o servirá. Quanta honra, querido! Imagine nós sentados à mesa. Que honra apenas de estarmos na presença de Jesus, mas diz ainda que não apenas sentaremos com ele à mesa, mas ele nos servirá. Oh, glórias a Deus! Queridos, esta parábola, ela nos mostra a importância de nós não adormecermos no período que precisamos vigiar. No versículo 37 e 38 enfatiza isso: bem-aventurados os servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes, atentos. Seja na primeira vigília, seja na segunda, seja na terceira, não importa, queridos, afinal de contas, o tempo é uma coisa a qual não sabemos, desconhecemos. Porém, o importa é que estejamos preparados para sermos bem-aventurados, não é? Por recebermos o Senhor na nossa história, na nossa vida. Veja, Jesus deixa claro aqui nesta parábola que nós não sabemos a hora que ele voltará, não é? Porém, pode ser que alguns fiquem pensando: mas vai ser na segunda vigília, na terceira vigília, pode ser que o tempo já está acontecendo, será que vai ser daqui a algum tempo? Alguns ficam muito preocupados em saber o tempo, mas o que Jesus está deixando aqui registrado é que nem ele e nem ninguém sabe o tempo, não é, que isso vai acontecer. Nesta parábola dita por Jesus, não há horário determinado, não há data determinada para que o patrão volte das bodas. Mas o que ele de fato deixa claro é que os servos do patrão não poderiam adormecer, não poderiam deixar adormecer em hipótese alguma para perder o momento da chegada do seu Senhor. Entenda isso, queridos. Jesus está usando desta parábola para alertar a todos nós, a todos, mas especialmente aqueles que porventura ou por alguma razão desanimaram no meio do caminho ou desistiram na sua caminhada em Cristo Jesus. Jesus está lembrando aqui, queridos, que nós precisamos estar vigilantes. A qualquer momento ele poderá e irá voltar. E é importante que aqueles que dormem, aqueles que estão desatentos, retornem a atenção e a voltar-se ao Senhor, que em breve voltará. Veja, queridos, há muitas promessas ditas na Bíblia, mas uma entre elas é um fato: Jesus vai voltar. Essa promessa, ela há de se cumprir. Há mais de 3.000 promessas ditas na Bíblia para abençoar os filhos do Senhor.
mas muitas estão atreladas a condições, ou seja, para que Deus possa cumpri-las na vida dos seus filhos, é necessário que os seus filhos também cumpram com a sua obrigação, né? A sua obediência aos mandamentos do Senhor. Por isso, o que nós percebemos é que muitas promessas é condicional a uma ação daquele que busca que essa promessa se cumpra. Mas esta promessa de que Jesus voltará, esta independe se cremos ou se não cremos. Ela independe se estamos na presença do Senhor ou se estamos longe da presença do Senhor. Veja, esta promessa, ela há de se cumprir. Está lá em João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, onde a palavra afirma da seguinte maneira: é o próprio Jesus dizendo a nós: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, aí vem a promessa, Jesus dizendo: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Queridos, a volta de Jesus Cristo é uma verdade e é também uma grande esperança para os que nele crê. Afinal de contas, estamos vivendo tempos de muitos desafios e é muito comum que das nossas orações brotem palavras como: Senhor, volta, Senhor, pois os tempos estão ficando cada vez mais desafiadores. Por isso, queridos, a promessa de que Jesus voltará, ela é real, ela virá. E é importante que você esteja com a sua vida em ordem. É importante que você esteja atento e vigilante para que você não seja pego adormecido. Esta promessa, ela vai se cumprir e Jesus vai voltar. Por isso você deve estar preparado para esta volta de Cristo. Nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo. Veja o que está escrito no versículo 40 da parábola que lemos. Estejais atentos, ficai vós apercebidos, vigilantes, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus está dizendo aqui: cuidado, atenção, porque é na hora que menos imaginamos, pensamos, é a hora que ele voltará. E isso vai acontecer, querido, no momento em que muitos estarão desatentos, preocupados com as coisas deste mundo. É de fato o que nós temos observado, não é? Muitos estão desatentos às coisas de Deus e mais preocupados com as coisas deste mundo, mais preocupados apenas em juntar para si, apenas em conquistar bênçãos materiais, apenas em satisfazer seus desejos e vontades. Mas, queridos, o que Jesus está dizendo é que nós devemos manter a nossa experiência não nas coisas desse mundo, mas sim nas coisas eternas e vindouras. A palavra diz: se um pai, se o pai de uma família soubesse a hora que o ladrão viria, o que ele faria? Certamente que ele vigiaria e não seria roubado, não é isso mesmo? Assim aconteceria comigo, certamente aconteceria com todos aqueles que soubessem que o ladrão viria para roubar a sua casa, a sua família. Ele vigiaria, ele não seria roubado porque ele estaria atento, vigilante, e não permitiria que o ladrão entrasse na sua casa. Pois assim, queridos, é o ladrão espiritual, aquele que quer que a gente seja esquecido, deixado para trás na volta de Jesus. O ladrão, ele não liga avisando, nem tampouco pedindo permissão para arrombar a nossa casa e entrar na nossa casa para roubar os nossos bens. Ele simplesmente aparece. E assim vai acontecer com aqueles que não vigiam.
É assim que vai acontecer. O inimigo está agindo para tirar a atenção das pessoas da volta de Jesus. O inimigo está agindo para tirar muitos a atenção daquilo que verdadeiramente deve ser cuidado e observado. Pois quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, quando Jesus voltar para levar consigo em seu seio o povo, o seu povo, a sua nação, aqueles que ficarem, aqueles que estiverem dormindo, certamente nada mais poderão fazer para mudar o seu destino. Jesus quer nos lembrar, queridos, que a sua volta é certa. E a sua volta será semelhante à experiência daqueles que são surpreendidos pelo ladrão que aparece quando menos se espera. O que a palavra quer nos dizer, o que o Senhor quer nos lembrar, é que muitos cristãos estão muito preocupados com este mundo, estão muito preocupados com as coisas terrenas e estão tirando a sua atenção às coisas celestiais. Temos que estar atentos. A preocupação deve ser em estarmos prontos, preparados, para que quando Cristo voltar, estejamos entre aqueles eleitos a subir para a presença do Pai. Não fique você, queridos, desatento, mas pelo contrário, lembre-se, sede você semelhantes aos homens que citamos nesta parábola, que esperam pelo seu Senhor, pela sua volta, e assim que Ele der o sinal, você está pronto a abrir a porta. Pois a parábola fala desses homens que vigilantes esperam a vinda do seu Senhor. Espiritualmente falando, queridos, você não pode adormecer. Existem momentos na vida do cristão que podem trazer algum cansaço, algum desânimo, alguma brecha para que o ladrão entre e roube tudo aquilo que você já conquistou. Mas não deixe que isso aconteça na sua história. Não deixe que isso faça parte da sua história. Assim como na vida espiritual, assim é na nossa vida espiritual, queridos. O melhor jeito para nos mantermos vigilantes é estarmos cada vez mais presentes na obra do Senhor. A única maneira, queridos, de nós nos mantermos blindados contra toda e qualquer astúcia do inimigo que quer nos tirar da presença do Senhor é estarmos cheios do Espírito Santo, é caminharmos segundo a vontade do Senhor em viver uma palavra de santidade, em viver uma vida em busca de uma santidade constante, praticando, conhecendo e praticando a palavra, a fim de alcançarmos a fé inabalável, que jamais fará com que a gente deixe de lado a presença do Senhor. O alvo que é estar naqueles que serão levados em arrebatamento pelo Senhor. Veja, queridos, no versículo 43, o que a palavra diz: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Atento, vigilante, cheio, trazendo isso para a nossa caminhada cristã, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, vivendo uma vida de santidade, experimentando uma fé inabalável. Oh, queridos, bem-aventurado aquele que o Senhor, quando vier, o encontrar desta maneira. Agora vem a pergunta que todos precisam se fazer: como saber se estamos preparados para a volta de Cristo? É o que vamos detalhar, queridos,
nesta próxima terça-feira, dia 20 de setembro, às 19h30, lá no Salão da Sociedade da Vila Sabrina. Nós vamos detalhar um pouco mais se estamos preparados para a volta de Cristo. Esteja conosco, venha, participe e vamos continuar esse estudo sobre a volta de Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, queridos, que essa palavra ela possa te ajudar a entender a importância de estar atento, pois Cristo irá voltar. Vamos saber um pouco mais isso no nosso próximo encontro, amém? Eu gostaria de agora, junto com você, através aí dos elementos da Santa Ceia do Senhor, nós vamos consagrar esses elementos, fazendo isso juntos, em nome do Senhor. Eis aqui o corpo de Cristo, o pão que agora oramos e consagramos para que simbolize o corpo de Cristo entregue por nós. Aqui o suco de uva, aonde consagramos para que simbolize o sangue do Senhor, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Vamos orar. Pai, nós consagramos agora esses elementos, o pão e o suco de uva, como o corpo e o sangue de Cristo, para que possamos participar conforme a tua ordenança, e que isso, Pai, não seja causa de condenação, mas de vida e salvação para todos aqueles que assim crerem. Pai, participamos agora do corpo e do sangue de Cristo e fazemos isso em nome de Jesus. Pega aí, queridos, seu pedaço de pão, seu suco de uva e vamos juntos participar do corpo de Cristo. Queridos, Deus abençoe. Que você tenha uma semana abençoada e que em breve estejamos juntos novamente para a glória e louvor do nome de Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus.